Olá! Este é o quarto vídeo da série Métodos e Abordagens para o Ensino de Idiomas. Então, se você não assistiu aos outros vídeos, eu vou deixar aqui uma listinha dos 3 primeiros vídeos para você poder ver. Então, hoje nós vamos falar sobre o método audiolingual. Então, em meados do século XX, as pessoas elas tinham outras necessidades, elas não queriam mais traduzir, ficar só traduzindo, ficar baseando o aprendizado delas em textos literários, elas não queriam basear todo o aprendizado de idiomas em textos literários, né? Elas queriam se comunicar com outras pessoas, né? Começou a nascer essa vontade de comunicação, né? De uma pessoa se comunicar com a outra, com pessoas de países diferentes, né? Tanto de forma escrita, por cartas, por exemplo, na época, como também ter conversação com as pessoas, né? Conversar, falar. Então, aqueles métodos mais voltados à tradução, à escrita, né? Passaram a ser um pouquinho ultrapassados, digamos assim, nesse contexto, né? Eles não foram tão válidos, né, nesse contexto. É claro que, né, eu fiz muita pesquisa antes de trazer isso para vocês também, mas eu também trabalhei em muitas escolas e eu vi muitas coisas. E é claro que um método, né, ele não morre completamente, a gente usa partes dele, né? Hoje, por exemplo, eu uso uma mescla de tudo. Então, não dá para dizer que um método antigo ele é totalmente ultrapassado, ele não serve para nada. Não é assim, né? Nós vamos estudar essa história dos métodos sabendo que nós podemos aproveitar algumas coisas de cada um deles, né? E fazer uma mescla com o que há de melhor. Então, nós sabemos, né, que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda também, a Segunda Guerra Mundial, foi, de uma certa forma, foi um retrocesso, né, na vida das pessoas, porque houve muita violência, né, porque acarretou muitas mortes, então isso não é bom. Mas, né, de uma certa forma, trouxe um interesse, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, trouxe um interesse nas pessoas do aprendizado de um novo idioma, justamente por conta da guerra, né? Então, o exército americano se organizou, né, e houve uma formulação de um método de ensino de idiomas estrangeiros, né, um treinamento para o exército, né, por conta da guerra, né? Foi um programa de treinamento especializado, né, para buscando trazer um novo método para que as pessoas aprendessem muito bem um idioma, mas com finalidades, né, bélicas, né? Então, as pessoas aprenderiam bem o idioma, por exemplo, do inimigo para espionar, né? Então, eles queriam uma coisa muito efetiva que fizesse com que as pessoas falassem muito bem e passassem assim como estrangeiros, né? Pudessem se fazer passar, né, por outra pessoa de outra nacionalidade e também tivesse uma boa comunicação, enfim. Então eles começaram a fazer essas pesquisas para encontrar esse novo método. E aí o objetivo era treinar muito bem, ao contrário de alguns métodos mais antigos, o objetivo era que a pessoa falasse muito bem, sem nenhum sotaque, ela perdesse o sotaque, né, para que ela se tornasse um espião, uma espiã, né? Bom, nós precisamos pensar, né, que nada é totalmente bom ou totalmente ruim, né? Não é, só o céu ou só a terra, né? A gente precisa de um meio termo, né? Então hoje nós temos, por exemplo, muita gente que critica essa questão de perder o sotaque, né? Porque inclusive as pessoas falam, né? Muitas pessoas, muitos professores falam: ah, por que você quer perder o seu sotaque? Será que você quer se tornar um espião? Mr. Bond. James Bond. Então, não é sempre, né, que a pessoa quer perder o sotaque porque ela quer ser, porque ela quer espionar, né? Hoje em dia nós temos outros objetivos, né?
mas eu acho que essas pesquisas são todas válidas, tudo é válido, né? E o professor, ele é um modelo para o aluno, né? Então, essa questão do sotaque, ela fica a critério de cada um. Mas nessa época era esse o objetivo, né? De perder o sotaque e tal, para se tornar um espião. Bom, antes de continuar, se você quer ensinar o seu aluno a ter uma boa comunicação desde o primeiro dia de aula, se você quer que o seu aluno comece a falar logo no primeiro dia de aula, eu vou deixar um link aqui para você e vou deixar aqui na tela também, vou deixar um link para que você descubra como fazer isso. Eu posso ajudar você. Então, voltando ao método audiolingual. Naquela época era também preciso ter uma teoria de aprendizagem, né? E nós tivemos uma base dessa teoria na teoria behaviorista, né? No behaviorismo, em que, se você não sabe, é uma teoria, né, que compara, digamos assim, o aprendizado do ser humano e também o aprendizado dos animais, né? Como os animais também aprendem, como o ser humano aprende, com base em recompensa, né? E essa teoria, né, casou muito bem, né, essa questão casou muito bem com a teoria behaviorista que foi usada, né, na época. O behaviorismo, para quem não sabe, é uma teoria que estuda o aprendizado do ser humano e também dos animais com base em estímulos, né? Então foram feitas inclusive várias pesquisas com os animais, né, dando comida para os animais em um determinado momento. Então tocava uma campainha e dava um pedaço de carne para o cachorrinho todos os dias, até que um dia, tocando a campainha, o cachorrinho começava a salivar já, porque ele já entendia que a comida viria depois, né? Então, esses estímulos, a campainha, né, no caso, faziam com que os animais aprendessem que aquele horário era o horário da comida, enfim. Essa teoria foi aplicada, também foi estudada no aprendizado do ser humano também, né, com base em estímulos. Eu trabalhei, né, numa escola, né, que usava muito desse behaviorismo, dessa questão do estímulo, né? E eu não sei como está hoje, né? E é o que eu digo para vocês, a gente sempre aprende em todos os lugares pelos quais a gente passa. A gente pode concordar com umas coisas, não concordar com outras, né? Mas eu aprendi muita coisa nessa escola, né? Eu aprendi muitas coisas referentes à disciplina, né? Muita coisa interessante. É claro que eu não uso esse método com os meus alunos, mas por que não? Eu uso pedacinhos, né? Como eu falei para vocês, eu pego tudo de melhor, uma coisinha de cada método, melhor de cada método, e faço uma boa combinação para os meus alunos. Então, não uso esse método de estímulos com os meus alunos. Mas, na época, né, nós tínhamos que falar, né, vocês vão reconhecer provavelmente essa escola, porque nós tínhamos que falar, por exemplo, em português, né? Eu dava aulas de francês, então eu falava em português, o aluno falava em francês. Então, quando eu falava em português, eu tinha que estalar os dedos. Então, quando eu falava em português, eu tinha que estalar os dedos e o aluno falava depois em francês, né? Então, esse aqui era o estímulo que a gente tinha que dar para o aluno, né? Porque era baseado no behaviorismo, né? Então, isso aconteceu, né? Faz um tempo já que eu trabalhei nessa escola, foi no começo da minha carreira, então já faz mais de 20 anos, mas vocês me digam aqui nos comentários se vocês sabem que escola é essa, podem colocar o nome, não tem problema nenhum. E se vocês ainda têm contato, se vocês trabalharam já ou trabalham nessa escola, quando foi? E se ainda usa esse método, ou se vocês já viram isso em alguma outra escola de idiomas, né? Deixa aqui o comentário de vocês, o que vocês acham sobre isso, sobre esses estímulos, né? Você felicitar o aluno quando o aluno... a gente tinha que felicitar o aluno quando o aluno falava corretamente e corrigir no mesmo momento quando ele errava, para que ele não conservasse esse erro, né? Então,
O que vocês acham desse estilo, né? Desse método de aprendizagem de idiomas? E foi aí também que nasceram os famosos drills, né? Eu sou professora de francês, mas eu conheço, né? O termo é em inglês, esses drills, né? Mas nós usamos também, né? Inclusive eu ainda uso, isso eu ainda uso, não sempre, não em todo momento, como eu disse para vocês, mas eu ainda uso, né? Você vai substituindo, né? Não é tão diferente daquele quadro de substituições que nós vimos em outro vídeo, né? Se você já assistiu aos vídeos anteriores. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Então você diz ao aluno, the book is on the car. Por exemplo. Aí você troca, você fala desk. E aí o aluno tem que falar the book is on the desk. Table, the book is on the table. Então o aluno vai trocando aquilo, né? E vai colocando outras coisas no lugar. Então funciona também, funciona muito bem, né? Claro que o que eu acho, né? Na minha opinião e na minha experiência, baseada na minha experiência que já tem aí mais de 20 anos, é que o interessante é pegar o melhor de cada método, né? Principalmente se você dá aulas particulares. Se você está em escolas, você precisa seguir o que a escola vai estipular e você não pode ficar mudando. Mas se você dá aulas particulares, presenciais ou online, você pode escolher o melhor de cada método, você pode escolher o livro que você quiser, você pode fazer o seu material para o seu aluno, né? Então você tem essa liberdade, né? Você dá aulas em escolas, você dá aulas particulares, qual é a sua situação? Vamos bater um papo aqui nos comentários. E não esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar com todos os professores que você conhece e também com os alunos, né? Porque é bem interessante para eles conhecer toda essa história do aprendizado de idiomas, né? É algo muito importante, nem todo mundo estudou na faculdade, nem todo mundo fez faculdade de letras, né? Então é algo muito interessante e que pode enriquecer muito o aprendizado e o trabalho de todos nós. E como sempre, eu vou basear, né, a continuidade dessa série no número de likes e também de comentários que vocês deixarem aqui. Até o próximo vídeo!